Este programa tem o patrocínio de www.casasmodulares.pt. Tenha a sua casa a partir de 25 mil euros. Contacte-nos 91 353 8855 www.casasmodulares.pt. A sua empresa, a sua habitação. Casas Modulares Portugal, a sua solução. VEFA Viagens e Turismo patrocina este programa. Dia 5 e 6 de maio, venha viajar connosco a Rota da Chanfana. Saia do seu destino ao sábado de manhã e regresse no domingo ao fim do dia. Tudo incluído, 69,90. Reservas 91353 8855. Divirta-se, pois a vida é curta. VEFA Viagens e Turismo, já sabe. Gondomar FM. Boa noite. Pensar política hoje vai estar um bocado centrado nas questões de Gondomar, em particular de Rio Tinto, porque tenho comigo o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Rio Tinto, o Nuno Fonseca, e além de metermos alguns assuntos de cariz nacional ou até de cariz nacional, vamos sobretudo centrar nas questões de Gondomar e de Rio Tinto, até porque Rio Tinto está hoje numa efervescência enorme, porque está a ter a construção de um parque urbano de Rio Tinto que é, digamos, a cereja em cima do bolo em Rio Tinto, digo eu. Boa noite Figueiredo, obrigado pelo convite. Sim, eu sou sempre um bocadinho suspeito em dizer estas coisas, mas para mim Rio Tinto está em claro desenvolvimento. Aliás, eu gosto de dizer que Rio Tinto está em movimento. Portanto, o slogan que nós apresentámos às eleições autárquicas e que foi amplamente sufragado pelos eleitores e que, portanto, aquele programa eleitoral é a nossa marca e é aquilo que nós vamos implementar nos próximos 4 anos. E, efetivamente, Rio Tinto está em desenvolvimento. Neste momento temos, de uma forma mais visível a todos os riotintenses, a construção do parque urbano, mas não é a maior obra que está em construção neste momento. O passadiço até ao Rio Douro será uma obra de uma envergadura completamente Essa era uma das questões que eu ia pôr a seguir, porque ia interligar essa questão do passadiço com a questão do ambiente, com a questão do desenvolvimento económico e com outra questão que também para mim é central e que faz parte, digamos, de Rio Tinto, que é o Rio. E porque é que não se aproveitou esta oportunidade para desentubar o Rio Tinto? Não, eu ponho-te à vontade para discutir estas questões, porque acho que são questões que temos que abordar de uma forma clara e que, de facto, coloca às pessoas as razões porque é que às vezes não acontecem determinadas coisas. Eu acho que essa questão do desenvolvimento, do desentubamento do Rio Tinto, eu acho que é uma questão que, de uma vez por todas, ela deve ser esclarecida e deve ser definido aquilo que se vai fazer nos próximos anos. Para não estarmos sempre a ser um tema redundante, um tema sempre em cima da mesa, e é um tema que não tem desenvolvimento. Com essa questão em cima da mesa. Sim, andam e andarão e continuarão e muitas das vezes eu acho, até com alguma simpatia que eu tenho por muitas das pessoas e até relações de amizade com muitas das pessoas, acho que de vez em quando pecam pelo excesso de crítica. Quer dizer, em política muitas das vezes já se disse que o ideal é o inimigo do ótimo e que a política é a arte do possível. E do compromisso, porque provavelmente, se nós conseguíssemos, numa ótica, desentubar o Rio, seria o ideal. O entubamento do Rio foi provavelmente não, foi de certeza, na minha opinião, a maior asneira que foi feita por um município em Rio Tinto. O simples princípio de entubar o Rio é um princípio errado. E, portanto, nós somos todos, eu acho que ninguém conseguirá defender de uma forma séria o entubamento do Rio Tinto. O facto é que depois com o desenvolvimento dos anos, com a passagem dos anos, foi colocada algumas impossibilidades no desentubamento do rio. Começa por várias. Começa por construir uma piscina em cima do rio, começa por construir um canal do metro em cima do rio e, portanto, nós poderíamos ali
só nos restaria fazer o desentubamento do rio naquela avenida. Tudo bem, eu acho que seria uma possibilidade, mas seria uma outra obra, seria um outro projeto, seria provavelmente uma possibilidade de nesta altura não ser possível, porque implica financeiramente, tecnicamente se calhar, os engenheiros provavelmente arranjariam uma solução para o problema, mas nós temos que pensar que temos terrenos privados de um lado do túnel e temos terrenos públicos agora do outro lado do túnel. Abrir um rio a meio iria hipotecar esta situação, portanto teria efetivamente a Câmara que adquirir os terrenos todos, portanto estaríamos a falar de uma outra obra completamente diferente e que provavelmente, ou quase certeza absoluta, não estaria em construção hoje. E portanto também aqui é preciso, há momentos, e eu também tenho essa responsabilidade como autarca, como Presidente de Junta, há momentos para se fazer a discussão, há momentos para se fazer a análise e depois há momentos para decidir e depois há patamares de decisão. Quer dizer, os argumentos foram colocados por várias entidades, por mim próprio, e a Câmara, na sua capacidade de decisão, tomou a decisão. Prontos. E, portanto, a partir de agora, nós temos é que trabalhar e caminhar para a frente, e estamos quase a 1 mês e meio, máximo 2 meses, da inauguração do futuro parque urbano, que vai ser uma realidade e que a todos tenho a certeza que irá satisfazer. Pelo menos em projeto, analisando o projeto, é uma obra que dignifica o espaço. Dignifica completamente. E depois temos ali aquelas questões que eu acho que de vez em quando nós caímos eu no outro dia utilizei uma frase, eu penso que foi o Fernando Pessoa que já disse que uns trabalhavam, outros andavam atrás a dizer mal. E depois nós às vezes temos esse espírito. Só se diz mal de quem trabalha. Nós temos esse espírito português, quer dizer, nós estamos a fazer uma obra de vários milhões de euros, uma obra a remodelar um espaço completamente, a acabar definitivamente com aquela ideia de construir mais prédios no terreno, e depois estamos aqui preocupados que a ponte é de cimento e devia de ser de pedra e que as pedrinhas do rio são brancas e deviam ser de outra qualidade qualquer. Quer dizer, depois estamos a criar este tipo de ferniveres que também se não fossem dito, eu quase que dizia que as pessoas não tinham nada para dizer. E portanto, o importante é ver o copo meio cheio em vez de ver o copo meio vazio. Com a mesma quantidade de líquido. E depois quem tem apenas a responsabilidade de poder criticar e apresentar soluções, mas não ter a responsabilidade de arranjar a forma dessas soluções serem postas em prática, é um caminho muito mais fácil do que ter que decidir. Nuno, relativamente à questão do passadiço, a obra está adjudicada, não sei se está aí no terreno, porque está em curso, está em grande estado de avanço. Aliás, estes meses todos sem chuva está fantástico. Estes meses todos sem chuva fez com que a obra já tivesse. Vai haver ali, é que eu, por exemplo, costumo ir para a zona do Gramido, e uma das coisas, porque ela vai desencalhar no Freixo. No Freixo. Há ali uns cheiros. Esses cheiros vão ser anulados? Vão. Eu para mim a obra que eu vi em projeto é uma obra interessantíssima e que de facto cria ali umas condições fantásticas para se usufruir de espaços públicos interessantes. E de facto, quer dizer, fazer uma caminhada a partir de um espelho de água é sempre qualquer coisa de muito interessante. Isso está também assegurado. Está. A obra do passadiço do Parque Urbano, para nós percebermos isto, o passadiço do Parque Urbano, não, o passadiço do Rio Tinto, que vai desde o Parque Urbano até ao Freixo, para nós percebermos, é a maior obra que é feita nesta zona a seguir ao investimento da linha do metro. Portanto, estamos a falar de uma obra fantástica. O Parque Urbano é uma obra que me satisfaz imenso, como autarca, como Presidente de Junta, como é óbvio. Eu admito que haja pessoas que gostem de Rio Tinto como eu, tanto como eu, mas duvido que haja alguém que goste mais, porque eu dedico a minha vida neste momento à terra, à cidade, ao desenvolvimento, e quem me conhece, e tu conheces muito bem, sabes que ninguém defende melhor o território do que eu. Até porque és nada e criado em Rio Tinto. Sim, claro, sou aqui bem vizinho aqui da rádio, sou aqui bem vizinho da rádio. Agora, a questão, o passadiço que vai ligar é uma obra
que vai ter umas possibilidades incríveis. Independentemente depois daquela, voltamos sempre àquela velha discussão, se o muro é em pedra ou se é em gabião, quer dizer, é sempre aquela discussão, depois vai ser se a relva em vez de ser graminha deve ser relva de inglesa, quer dizer, andamos sempre nessa discussão redutora. Agora, mais do que as pessoas poderem caminhar entre o centro do Rio Tinto e o Freixo, que só isto é uma vantagem incrível, há um nível de proteção ao rio que nunca mais vai fazer com que o rio esteja desprotegido. Porque nós vamos pôr as pessoas todas, centenas ou milhares de rio-tintenses ou habitantes de Campanhá, porque da mesma forma que nós vamos para lá, eles vão bem para cá, eles vão poder vir ao Parque Nascente e vir ao centro do Rio Tinto a pé. Nós vamos pôr ali centenas ou milhares de pessoas a caminhar ao lado do rio. Portanto, qualquer foco de poluição, qualquer problema que exista no rio vai ser logo monitorizado pelas pessoas. E vai haver uma exigência muito maior de todos os autarcas, destes e dos futuros, vai haver uma responsabilização muito maior dos atentados que se fazem ao rio. E depois há uma coisa secundária relativamente a isto, que é a questão secundária, não é secundária em importância, mas é paralela. Portanto, não é, eu quando disse secundária não queria dizer que era menos importante. Que é, nós temos uma etar no Meiral e temos uma etar no Freixo, que fazem o tratamento das águas residuais domésticas. Nós somos uma cidade urbana, aquela etar do Meiral faz o tratamento das águas residuais de Rio Tinto e de Baguio do Monte. Estamos a falar aqui de 80 mil habitantes, portanto não estamos a falar de quantidades baixas, estamos a falar de extrema quantidade e, portanto, elas fazem um tratamento dos resíduos e depois deitam-no no rio. O problema é que o Rio Tinto é um rio que tem um caudal significativo durante o período das chuvas, fruto das águas pluviais que estão ligadas ao rio, mas durante o período do verão tem um caudal extremamente baixo. Faz com que a descarga da etar seja a maior parte do ano superior à própria água que o rio leva. Isto mata completamente o rio. E, portanto, a obra do intersetor é um tubo que já está construído e que vai fazer com que a etar descarregue dentro do tubo e o tubo descarregue no meio do Rio Douro por baixo da ponte Dom Luís. Porquê? Porque o Rio Douro tem um caudal de água muito maior e vai ter capacidade de diluir o produto tratado que a etar deita. Tanto a etar do Meiral como a etar do Freixo. Portanto, a etar do Freixo, que também deita no Rio Tinto, que depois a foz fica ali à beira da ponte eu disse do Ponte Freixo, no caso da Ponte Luís, a Ponte do Freixo. Portanto, a água vai correr limpa. Na zona do Caneiro. Sim, a água vai correr limpa porque não vai ter o atentado que as duas etas provocam sobre o Rio Tinto. É de facto, quer dizer, uma das preocupações que nós temos tido com estas questões do ambiente é que nós queremos água, porque cada vez mais a água é um bem escasso e começamos a sentir a escassez do bem, mas estamos sempre contra a construção de novas barragens e estamos a discutir a questão do sabor, por exemplo, onde se foi contestada a construção das barragens. E eu pego nisto por causa desta questão do ambiente, porque o que está a ser feito no passadiço do Meiral também é tratar o ambiente. E, portanto, nós precisamos cada vez mais de recolha de água e tratar bem a água. E aquilo que nós não fizemos ao longo de muitos anos foi tratar bem a água. E por isso é que o Rio Tinto teve as condições que teve, por isso é que o Rio Tinto despejava e toda a gente despejava no Rio Tinto as águas maltratadas. O Rio Tinto também tinha esta questão muito, muito severa para com os rio-tintenses, que era às vezes, e nós sabemos disso, que estamos aqui nestas coisas há muitos anos, tinha aquele cheiro às vezes um bocado desagradável, e por isso se calhar o entubamento foi feito na altura, quando a solução poderia ter sido outra. Mas, portanto... Mas o entubamento foi feito por uma ótica... mais economicista, não é? Uma ótica de construção civil. O que ainda faz com que seja muito mais grave. Sim, sem dúvida. Agora, outra questão que tu falaste há um bocado assim, ligeiramente, embora o Rio Tinto
esteja bem servido de metro e transportes públicos, tem a estação de comboio, tem... Gondomar. Falou-se da possibilidade de alargar a rede de metro em Gondomar. Como é que estás a ver essa questão do alargamento Achas que é viável nos próximos tempos Gondomar ter o alargamento da rede do metro? Nomeadamente aquela que se falava de campanhar para Valbão e depois fechar o anel com Fanzeres São Cosme? Ora bem, essa questão é principalmente uma questão política, muito mais do que uma questão económica. Acho que é. Porque é uma questão de prioridades. Porque se o país tem a capacidade de fazer um investimento de algumas dezenas de milhões de euros na construção do alargamento do metro do Porto, depois é decidir qual dos projetos é que é feito. Se é o projeto de Gaia, se é o projeto do Porto, se é o projeto de Gondomar... Se o Porto vai levar à frente qualquer outro projeto, não é? Pois, a questão é essa, é uma questão política, não é? É uma questão política. Nós falamos sempre em desenvolvimento integrado, falamos muitas das vezes em descentralização, falamos em fazer com que as pessoas possam circular para outros locais que não sejam apenas o litoral, mas depois acontece isso, não é? Quer dizer, os municípios da área metropolitana depois não têm todos o mesmo peso político e, portanto, consomem, porque Gondomar teria todas as condições para ter a construção da linha do metro, se não houvesse a necessidade de fazer nomeadamente aquela que era a ligação do centro a Valbom. Na minha opinião, que não sou técnico de mobilidades, acho que é a única que faz sentido, não é? Faz todo sentido. Obviamente que depois pode haver aqui, e a Câmara muito bem arranja uma solução diferente, uma solução que também... Não será que a apresentação desse projeto da Câmara tenha atrasado qualquer estudo e qualquer viabilidade de se construir nos próximos tempos a linha do Campanhar Valbom-São Cosme? Eu não sei, eu não posso dizer isso porque nós não sabemos, pelo menos eu não sei, e só a Câmara... Porque a outra já era uma solução que já estava mais ou menos reconhecida. Mas é preciso percebermos se essa solução estava ou não fechada já. Isso já era uma já era fechada no sentido de decidido que não seria feita pelos valores envolvidos. Não é? E, portanto, não havendo isso, a Câmara aí bem colocou em cima da mesa um plano B. Um plano B que satisfizesse também outros municípios, como é o caso do Porto, e mais barato, uma construção e uma entrada no Porto mais direta, porque essa entrada de Valbom, depois tem ali a necessidade da construção de um viaduto na zona de Freixo, que o Porto não vê com muito bons olhos a construção desse viaduto no território deles. Abandonando agora um bocado essas discussões, ontem em Rio Tinto foi falado pelas boas razões. Aliás, Rio Tinto tem sido falado por boas razões. Foi a visita do Sr. Primeiro-Ministro à escola secundária de Rio Tinto, onde se desenvolvem projetos. Eu sei que o Nuno Fonseca estiveste lá e que de facto há um projeto super interessante. Aliás, aquela escola tem sido uma referência para a região do região norte, porque tem tido um corpo docente muito disponível para agarrar novos projetos e implementar novos projetos. Essa é a ideia que eu tenho do corpo docente de Rio Tinto, da escola secundária do Rio Tinto. Essa é a ideia que existe da comunidade educativa de Rio Tinto. Eu muitas das vezes digo isso na brincadeira, que sou um especialista nas escolas, porque Rio Tinto tem 24 escolas, tem 4 agrupamentos de escolas, eu faço parte de 3 conselhos gerais e, portanto, tenho acompanhado a diversidade das abordagens a nível educativo, quer no privado, quer no público em Rio Tinto. E o ensino é de uma excelência, eu tenho essa noção. de uma excelência muito, muito referenciada. Ontem esteve em Rio Tinto o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Secretário de Estado da Educação e depois alguns secretários de Estado a acompanhar também a comitiva. E o Governo anda a fazer umas visitas no país, a que eles chamam o roteiro da inovação, e vieram à escola secundária nesse roteiro da inovação fazer a apresentação e ver em loco como é que estava a funcionar o projeto da autonomia e da flexibilidade curricular.
onde a escola secundária de Rio Tinto é uma das 230 escolas no país que se candidataram ao projeto e que estão a desenvolver de forma pioneira essa mudança da autonomia curricular e onde se apresenta uma outra forma de ensino. E eu acho que a visita foi extraordinária porque de facto está a funcionar em pleno. E a escola, aliás, eu posso... Que era uma escola de excelência. O Sr. Ministro da Educação tem lá uma frase durante o percurso, e ele certamente não vai ficar chateado comigo por eu dizer isto, em que ele se vira para vamos andar nos corredores, e ele se vira para o Primeiro-Ministro e diz-lhe: a escola respira saúde. E de facto é isso que transmite aquela escola. Aquela e as outras. Ontem foram visitar aquela, estavam também os diretores de agrupamento das outras escolas de Rio Tinto, dos outros agrupamentos, e portanto aquilo é um projeto. Aquela escola depois tem outra vantagem, que é de facto as instalações daquela escola. Sim, uma intervenção da parte escola que é qualquer coisa de extraordinário. Aliás, quando a primeira vez que eu fui, depois das novas obras, que não são novas, não é? Porque já tem quase 10 anos, não é? Já tem quase 10 anos. Eu fiquei maravilhado com aquelas, nomeadamente com até o próprio auditório, que não é adequado, quer dizer, não é adequado, é adequado, não é normal existir numa escola secundária. Sim, ter aquelas... E aquele é o único, eles têm outro, não é? Pois, a escola toda ela foi muito bem pensada, e de facto, uma das coisas que me surpreendeu quando visitei aquela escola foi a dedicação à arte. Foi uma das coisas que, de facto, as paredes estavam inculcadas de arte feita pelos seus alunos, nomeadamente trabalhos de desenho, trabalhos de trabalhos manuais. Foi uma coisa que me surpreendeu. Aliás, e por isso é que eu dizia, desculpa lá interromper, acho que tem um corpo docente muito dedicado, muito entusiasta. Ontem tivemos a prova de que os professores que estão a trabalhar este projeto da autonomia, o entusiasmo deles. Estavam, efetivamente, eles quando falavam com o Sr. Primeiro-Ministro e com o Sr. Ministro da Educação e com o Sr. Secretário de Estado, e apresentavam e respondiam às questões que eles colocavam, o entusiasmo com que eles colocavam as coisas era notável. São desafios, e é importante também nós termos pessoas que aceitem desafios, que vejam o desafio como uma oportunidade e não vejam o desafio como um problema. E quando isso acontece, eu tenho a certeza que tudo evolui. Eu digo isto até porque quando as juntas de freguesia reclamam a presença do corpo docente para desenvolver projetos que estejam integrados em atividades das juntas de freguesia, eles são os primeiros a corresponderem a isso, o que cria um dinamismo muito próprio e muito adequado, se calhar não ao nível da escola secundária, se calhar mais ao nível do EB2, como é que se diz? 2-3, se calhar, porque de facto eu senti sempre naquela gente uma entrega grande à educação. Nuno, quer dizer, para já falarmos de coisas que são mais ou menos positivas. A esquadra da PSP apresentou uma reclamação a dizer que tinha as suas instalações degradadas. O que é que se passa com isso? Hoje era notícia no JN que estava em água, tinham dois baldes ou três a apanharem água que caía do teto. Nada de extraordinário. De quem é a manutenção da esquadra da PSP? Não interessa, essa questão não se coloca. Essa questão não se coloca porque esse é um não problema. Esse é um problema hoje lançado. Não foi lançado hoje, já foi lançado na terça-feira. Nós já fomos contactados pelo JN na terça-feira. Portanto, ontem não fizeram a notícia, fizeram a notícia hoje. Talvez porque até coincidentemente hoje houve uma visita. Hoje houve uma visita da Junta com o comando da PSP para visitar a esquadra, que já estava combinada desde sexta-feira da semana passada. E portanto ali há uma pressão qualquer de sindicatos, por aí, não faço ideia. Aliás, a notícia fala de Rio Tinto, mas depois vem lá nos artigos, ali nos parágrafos, mais a esquadra não sei de onde, mais a esquadra não sei de onde, mais a esquadra não sei de onde. Portanto, sinceramente, isto sem nenhum tipo
de demagogia da minha parte, independentemente de quaisquer questões de funcionalidade que a esquadra possa ter, não é? Portanto, o pessoal ter mais ou melhores condições, das quais eu não me vou meter nisso, porque isso é um assunto do comando da polícia e dos próprios agentes. O que se passa é uma situação muito simples. Na passada sexta-feira começou a entrar água numa das salas. Na sexta-feira nós estivemos no local. A responsabilidade, eu poderia estar aqui a dizer que a responsabilidade de reparar o telhado do edifício é do dono do edifício, que é a Refer, não há dúvidas sobre isso, mas essa não é a questão principal. A questão é que está a chover desde sexta-feira. Nós temos uma estação de comboios a circular, nós temos catenárias a poucos metros do telhado da estação, portanto não é com este tempo que se consegue ir ao telhado reparar a situação. E, portanto, é uma coisa muito simples. Portanto, está a chover, tem uns baldes a apanhar água, tem um teto de peladuro que vai ter que ser reparado e uma parede pintada. Mal hajam condições de segurança e condições climatéricas que permitam ir ao telhado reparar uma calheira entupida, umas telhas que saíram do sítio ou assim, que nós não sabemos o que é, será reparado e depois, quando por dentro estiver seco, as situações serão pintadas. E não é absolutamente nada mais do que isto. Agora, o que é paralelo a isto... mudanças, instalações, mais condições de trabalho, tudo isto acessório, isto já sai deste âmbito, já não é o problema da junta, não é o problema da junta, não é o problema da Refer, não é o problema da junta, não é o problema da junta, não é o problema da Refer, e sinceramente não é este o problema. O problema é simplesmente este. É um pouco sindical. Se nós tivéssemos, hoje falávamos isso entre todos, estavam os comandantes da PSP, se nós tivéssemos o nosso telhado no sábado passado, ou tivesse levantado com o temporal, hoje não estava reparado. Ponto. Porque hoje, de sábado até hoje, a chover ininterruptamente como está, ainda ninguém tinha ido ao telhado pôr o telhado novo. Portanto, a situação é esta, quer dizer, é uma situação perfeitamente normal. Provavelmente aquilo não podemos esquecer que nós estamos a falar de umas instalações que foram remodeladas no interior há 10 anos atrás, mas que é um edifício com mais de 100 anos, não é? E, portanto, certamente, se calhar, quando os funcionários, sejam da junta, sejam da Refer, que não é importante, porque alguém irá lá o mais cedo possível, forem lá, se calhar estamos a falar de uma ou duas telhas que saíram do sítio, ou que partiram, que meteram água, e agora, pronto, vai ter um teto para reparar e uma parede para pintar. Porque, desculpe lá dizer-te isto, não é? Porque isto é uma questão também para... Sim, uma esquadra. Eu só queria que toda a gente ficasse. Sim, mas uma esquadra que tenha, sei lá, 10 salas ou 12 salas, não faço ideia, está a chover uma, quer dizer, e está a chover há uma semana, não faz uma semana, faz uma semana amanhã. Portanto, é uma situação perfeitamente normal. E parece-me a mim mais uma questão, sinceramente, não querendo fazer aqui nenhuma questão, parece-me mesmo mais uma questão sindical do que propriamente uma questão de infiltrações de água. Ora bem, eu por acaso estou a cometer aqui uma gafe muito grande, pessoal, porque hoje estamos no Dia Mundial da Mulher. E eu sei que tu tens duas em casa, não é? Para além da tua mãe, e tens duas, a tua mulher e a tua filha, que merecem uma palavra mais... aqui no intervalo, no meio da entrevista, seria bom que tu falasses das tuas duas mulheres mais relevantes neste momento. Sem falar da ua mãe, que eternamente sempre e estou à espera da terceira, não é? Exatamente. É isso que eu dá-me aqui rir, porque ainda vamos ter aí uma terceira a caminho. Eu ainda agora, eu saí da reunião, eu tive a reunião da Comissão Social de Freguesia, estivemos a falar dessa problemática do Dia da Mulher. Hoje é um dia em que, por norma, nós muitas das vezes festejamos a mulher em si, não é? E temos algumas iniciativas de oferecer umas flores, disso. Mas hoje não é esse o dia. O dia é um dia de lembrar... Parece um dia normal, não é? Hoje é o dia de lembrar o combate que foi feito pelas mulheres principalmente nos últimos 100 anos, para terem direitos iguais. Hoje é um dia de luta. É um dia onde as mulheres se deveriam unir, ainda que ainda não está, os direitos ainda não estão iguais para todas as mulheres. Eu ainda hoje ouvia que na Finlândia todas as empresas com mais de 25 funcionários que tenham diferenças salariais entre um homem e uma mulher pagam 400 € de multa por dia enquanto não resolverem a questão salarial
e portanto, quando a gente sabe perfeitamente que em Portugal essa questão ainda está muito atrasada e há efetivamente uma diferença salarial, bem como as outras questões todas acessórias nesse problema. Portanto, hoje muito mais do que nós estarmos a festejar a mulher em si, a mulher feminina, o dia 8 de março é um dia para que toda a sociedade perceba que de facto ainda há um longo caminho a percorrer e este não é um problema de todas. Eu também disse isto há pouco, porque estavam numa intervenção, né? Umas alunas da Universidade Sénior de Rio Tinto foram à Comissão Social de Freguesia ler uns poemas alusivos à data, para sinalizar a data, e depois no final dizia-se: este é um problema ainda que nós todas temos que resolver. E não é nós todas, é nós todos temos que resolver, porque este é um problema que efetivamente os homens também são responsáveis. E desculpa só dizer-te isto, e só para terminar esta intervenção, que é muito importante. Nós estamos no ano 2018 e há vários anos para cá que os números de violência doméstica e violência de género não param de aumentar. Nós estamos em questões de violência do namoro extremamente grandes. Desde sempre houve, se calhar agora são mais denunciados, são mais anunciados. Tivemos dados estatísticos que baixaram há uns anos atrás e agora desde esta altura da crise que isto houve uma inversão dos dados. Efetivamente, quer dizer, essa questão da violência doméstica é algo que... Nós ainda temos muitos homens que resolvem o problema ao tiro e à facada. São várias dezenas de mulheres que morrem por ano. Isto tem que acabar. Sim. Aliás, o Governo, também gostava de ouvir a tua opinião, o Governo hoje lançou uma nova norma, regra, legislação, no sentido de alterar a composição dos órgãos políticos de 33 aumentar a cota para 40. De 33 para... Será a solução? Será a solução enquanto a sociedade não se... Eu hoje ouvi a Secretária de Estado na TSF a falar sobre isso e eu digo sinceramente que me preocupou. Não é pelo aumento da cota de... Antigamente, em cada 10, 3 tinham que ser de sexo diferente, não é? Não podia haver uma lista só de homens, como também não poderia haver uma lista só de mulheres. E agora passa de 3 para 4, portanto passa para 40%, mas também que antigamente a cota tinha que ser, nos 3 primeiros lugares, tinha que ser efetivamente uma mulher, se fossem 2 homens, o primeiro e o segundo se fossem homens, ou melhor, nos 3 primeiros lugares tinha que haver uma mulher obrigatoriamente na lista, e agora nos 2 primeiros lugares tem que haver obrigatoriamente uma mulher. Se o cabeça de lista for um homem, ou ao contrário, se o cabeça de lista for uma mulher, o segundo tem que ser obrigatoriamente um homem. Isto preocupa-me um pouco, porque o princípio, quando isto funciona desta forma, é porque nós estamos de facto num caminho ainda muito atrasado. Porque a competência deveria ser o toque de ritmo desta situação, porque nós estamos a falar que na maior parte por exemplo, nós estamos a falar dos órgãos autárquicos, o número 2 é uma vice-presidência. O número 2 pode ser uma sucessão no impedimento de um eleito. Quer dizer, nós devíamos estar aqui, se eu tiver 2 pessoas de excelência, um homem e uma mulher, eu teria obrigatoriamente que escolher a mulher. Se eu tiver um homem de muita excelência e uma mulher apenas de excelência, eu vou ter que continuar a escolher a mulher. Eu acho que isto não é bom nem para a mulher, também não é bom para o homem e não é principalmente bom para a sociedade. O que me preocupa a mim é nós precisarmos destas medidas para que as coisas sejam iguais, porque numa sociedade plena, de facto, nós não deveríamos precisar destas artimanhas legislativas. E considerando a importância do número 1 e a importância do número 2, preocupa-me esta situação, porque em muitos casos nós podemos estar a falar num caso de uma autarquia, o presidente da junta morre ou é impedido de exercer o seu cargo, sobe o número 2 da lista. E, portanto, o número 2 não é um número qualquer.
numa Câmara, numa Junta e em muitos órgãos. E, portanto, não é um número qualquer. E, portanto, dizer que se for um homem, o 2 tem que ser uma mulher, ou ao contrário, se o número 1 for uma mulher, porque podemos acontecer o contrário, podemos acontecer, quer dizer, estamos aqui a falar na hipótese, mas podem ser 2 mulheres, porque não o número 1 e o número 2, 2 mulheres? Porque é que tem que ser um homem obrigatoriamente o número 2 e tem que ser ao contrário? Portanto, eu não fiquei, sinceramente, fiquei preocupado, porque o que nós devemos querer na sociedade é o mérito, é a excelência, e não apenas as cotas. Infelizmente, vivemos numa sociedade em que ainda precisamos disso, e nós temos é que mudar rapidamente esta sociedade. Nuno, eu só queria deixar aqui, porque de facto eu queria começar o programa precisamente por aí, mas como trazia também algumas questões engatilhadas para te colocar, esqueci-me de... Estamos cá para falar de tudo. Esqueci-me de... Eu nem sei qual é, atenção que eu nem sei qual é o guião da entrevista, da conversa, não é? Portanto, ainda bem, quer dizer, porque é da maneira que a conversa sai de forma mais fluida e mais séria e mais plena. Hoje também, portanto, antes de regressarmos a temas que possam ser de âmbito mais nacional, vamos acabar agora o tema aqui de Gondomar, com a notícia o que é que se passa, que efeitos, que consequências e que poderá ter para o município de Gondomar a decisão do Tribunal de Contas de chumbar o acordo que tinha sido, o acordo sim, que tinha sido estabelecido entre a Câmara Municipal de Gondomar e uma instituição financeira para o financiamento de uma verba que iria permitir pagar a EDP e simultaneamente ganhar vantagens competitivas, vantagens económicas e financeiras no perdão de juros que a EDP lhe iria dar pelo pagamento antecipado da dívida. É preocupante. Eu também tive a oportunidade de ler a notícia no jornal e é extremamente preocupante. É preocupante porque nós estamos a falar de uma dívida que já decorre quase há 22 ou 23 anos. Uma dívida que durante 2 décadas não foi resolvida. E que, portanto, obrigaria a que esta Câmara, em apenas 3 anos ou 4 anos, resolvesse uma dívida, herdando também o passivo que tinha herdado da gestão anterior. O que é manifestamente impossível. Quer dizer, é manifestamente impossível. Uma Câmara que tem um orçamento de 70 milhões de euros, ter que pagar 28 milhões é hipotecar completamente a saúde financeira. Mas uma das coisas que me chocou no veto no chumbo do Tribunal de Contas foi as justificações que eles deram. A saúde financeira. O problema é que apesar da Junta da Câmara estar em condições de poder ir à banca... Eles consideram aquilo uma renegociação da dívida? Não. Eles consideram que ainda não tinha sido vencida a dívida. Ou seja, se calhar um bocado utilizando um termo mais corrente, uma renegociação da dívida. Parece que não é qualquer coisa de anormal. Eles dizem assim, o argumento deles é que a dívida não estava vencida. Se não estava vencida, não valia a pena eles irem buscar o dinheiro para pagar. Agora, se a Câmara faz um ato de gestão para pagar uma dívida, eles deveriam de ser para aceitar como bom um ato de gestão, digo eu. Há aqui várias coisas que são preocupantes e que nos levam a pensar. Aliás, eu ainda hoje tenho uma Assembleia de Freguesia para tratar de um assunto, também do empréstimo, e estamos numa situação, não tem nada a ver, é incomparável, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas estamos a falar de uma coisa que acontece e que não deveria acontecer. Nós temos que perceber aqui o que é que nós queremos, porque qual é o interesse que os cidadãos têm? O interesse que os cidadãos têm é ver os seus problemas resolvidos e é verem principalmente uma boa gestão política. Os cidadãos votam em políticos. Cada vez mais nós estamos a levar a isto para gestores, meramente gestores. E os gestores não são a função de quem está a exercer a função política. O papel de um presidente de Câmara é ter
ter a capacidade de gerir o dia-a-dia e projetar o futuro, resolver problemas, lançar linhas que no futuro darão frutos e que no futuro farão com que o Conselho A, o Conselho B, a Freguesia A ou a Freguesia B sejam melhores do que o que são hoje. Não é a mera gestão. Eu digo muitas vezes isto lá na Junta. O meu papel na Junta de Freguesia de Rio Tinto não é pagarem água, a luz, os salários. Isso os funcionários fazem sem precisarem de mim para nada. Aliás, eles só precisam de mim para autorizar os movimentos bancários. Eles fazem isto de uma forma automática. Chega a fatura, pagam. Chega a fatura, pagam-se. Isso não é preciso nada disso. Portanto, poupar luz, poupar água. Qual é o problema disso? Eles fazem isso há 30 anos. A função de um autarca é ser político. É decidir onde é que se investe, é decidir se resolve este problema em vez de se resolver aquele, porque este problema vai trazer vantagens relativamente àquele. Isto é a função de um político. E neste momento nós temos um município que faz uma negociação de uma dívida que tem 20 e poucos anos, paga 28 milhões, faz um empréstimo, vai poupar 19 milhões, vai retirar o município do endividamento excessivo, que é uma colete de forças que está a prender o município, e tudo isto é inviabilizado por um movimento de gestão. Portanto, nada disto é visto na política, é visto por um movimento de gestão. Quer dizer, vamos perceber isto desta forma, e é uma forma muito fácil de eu explicar isto. Quer dizer, o Presidente de Câmara, que candidata a uma Câmara, a Capital Europeia do Desporto, ou Cidade Europeia do Desporto, ou Capital Europeia da Cultura, isto é um ato político, não é um ato de gestão. Não? Então porquê? Porque ele acha que isto vai trazer dividendos à imagem do município, vai trazer linhas para o futuro, quer dizer, tudo isto é inviabilizado. Vai dar visibilidade. Tudo isto é inviabilizado por um gestor no Tribunal de Contas que diz o movimento está mal feito, ou pode ser para a direita ou pode ser para a esquerda. Nós temos é que saber o que é que queremos. Porque há uma coisa que nós temos que perceber todos muito bem. O país atravessou uma crise financeira muito grande. Correto, estamos todos de acordo. Mas é preciso que as pessoas também tenham uma noção clara. Os problemas financeiros não foram dos municípios, nem foram das freguesias. Porque os municípios, quando não têm capacidade de se endividar mais, os municípios têm que ter a capacidade de gerir a sua dívida, porque o município não é o Estado que compra dívida até aos 126%, não é? Que vai aos leilões de dívida e compra Também é uma coisa que é verdade. Internamente. Não, uma coisa que é verdade. Para esse endividamento dos 126, dos 130 da dívida pública, contribuiu muito os municípios, porque depois teve que se fazer a integração das dívidas. E a integração das dívidas. E por isso é que se pôs algumas regras aos municípios. A grande questão é esta, que houve municípios que se portaram bem e outros que se portaram muito mal. Claro, ou não, ao contrário. Há municípios que conseguiram resolver os problemas e há municípios que não conseguiram resolver os problemas. Não, há municípios que se endividaram para além daquilo que era razoável. Claro. E mesmo... Mas essa é a má política. Claro, é o que eu estou a dizer. Essa é a má política. Agora, houve alguns municípios que tiveram consciência até aos seus limites para não... Portanto, a dívida pública não é só... Porque estamos a falar, por exemplo, as empresas públicas de muitos municípios foram responsáveis por grandes dívidas que o Estado teve que assumir, não é? Através dos municípios. Portanto, é uma questão que tem que... E depois temos aqui um outro problema, não é? Que é um problema paralelo a isto tudo, quer dizer... Nós temos que é um problema que nós temos que pensar, não é? Não é um problema, é mais um fator, um fator aqui, mais um número para a equação, ou mais uma incógnita para a equação que depois deverá ter que ser pensada, quer dizer, que é onde é que fica a gestão, e voltamos ao mesmo, é a questão da política, onde é que fica a gestão política? Esta situação... Muito bem aquilo que era a definição, que era a gestão política, este assunto, este projeto, este negócio, vamos assim chamá-lo, da resolução do problema com a dívida da EDP é discutido em reunião de Câmara, é aprovado em reunião de Câmara, este assunto vai para uma Assembleia Municipal, é aprovado numa Assembleia Municipal e depois é chumbado tecnicamente. Quer dizer, é algo que nos deveria levar a pensar todos, porque de facto, enquanto nós continuarmos com esta situação, isto vai trazer muitos problemas. Portanto, o que é melhor? É pagar 28 milhões de imediato, haver um perdão de 19 milhões, ficar a pagar uma dívida ao banco e a Câmara...
Também falam no prazo. No prazo. A Câmara sair do incentivo, poder remodelar, poder trabalhar à vontade, fazer melhor serviço público, tudo isto é melhor para os cidadãos, ou é a Câmara entrar num colapso financeiro e durante 1 ou 2 anos não poder fazer nada porque vai ter que encontrar 28 milhões nas suas receitas para poder pagar? Aliás, de um orçamento que é um pouco mais que o dobro um pouco mais que o dobro é do que isso. Dívida, E, portanto, isso parece-me a mim uma situação muito preocupante. Ainda não falei com o Sr. Presidente da Câmara, também não terei, quando estiver com ele, se for possível, abordar esse assunto, mas é uma situação que eu vou perceber como é que o assunto vai ser resolvido. Mas também sabemos que a Câmara contestou e, portanto, a contestação ainda pode alterar e inverter esta situação. Nuno, vamos agora passar para outro plano. Não direi o plano sindical, mas quase um plano sindical, ou quase um plano político mais abrangente. Ultimamente tem-se discutido muito a questão dos precários na função pública. Os municípios também têm um bocado esta realidade, que é a realidade dos precários, nomeadamente alguns trabalhadores que, porque não encontram emprego, as juntas de freguesia e as câmaras municipais têm tido um papel relevante em manter uma certa atividade com as pessoas que estão no fundo de desemprego. Há agora também a questão dos investigadores, que também vem para a praça pública. Quer dizer, há aqui uma panóplia de situações diferentes, mas que vão sempre encalhar na mesma coisa, a precariedade do trabalho. O que é que se pode fazer sobre essa precariedade? Como podemos trabalhar essa precariedade? Reclamando, aliás, do Bloco de Esquerda, reclamando que é mau o precário, que o precário devia de ir para a função pública. Devia de ser, não era para a função, devia de ver a sua situação regularizada como trabalhador efetivo. Será que a função pública aguenta tanta gente? Não, a função pública não aguenta de certeza absoluta tanta gente, mas a função pública, se não lhes deixarem ter as pessoas nessa precariedade, vai ter que se adaptar. Essa é que é a realidade. Agora, nós também temos que perceber o que é que nós queremos, porque nós falamos de tudo, nós discutimos tudo, nós damos palpites e tudo, e depois às vezes não sabemos o que é que estamos a falar. Esquecemos as questões orçamentais, não é? E esquecemos o que é que estamos a falar. Lá é uma coisa. Nós estamos a falar aqui de patamares completamente diferentes. Claro. Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Eu vou falar da Junta de Freguesia de Rio. Eu pus esta questão porque, efetivamente, sei que tu és uma pessoa preocupada com essas questões. E da minha opinião... Não tens competências nem condições para resolver os problemas. Na minha opinião, a Junta... eu vou dar um exemplo do caso da Junta de Freguesia de Rio. Nós temos 2 tipos de funcionários no quadro da Junta. Temos funcionários em funções públicas e temos funcionários com contratos de tempo indeterminado. Estes funcionários de contrato de tempo indeterminado, sensivelmente 10 funcionários, têm uma particularidade, que é os contratos deles estão alocados aos contratos de descentralização de competências do município. Isto já existia, alguns deles, antes de eu ser Presidente de Junta. O que significa que se o município amanhã deixar de ter a descentralização de competências que tem para as freguesias agora, no caso da Câmara de Gondomar, Junta de Rio Tinto, existe um motivo legal para rescindir o contrato com o trabalhador. Claro, pagando-lhe as indemnizações dos anos de casa e tudo. Relativamente ao caso da função pública, não existe. Portanto, a figura do despedimento não existe. Nós, para despedirmos um funcionário que está em funções públicas, só com processo disciplinar. E para haver um processo disciplinar tem que haver a matéria de facto que leva ao despedimento, porque a gente sabe que depois estas situações, a complexidade desta situação é. Portanto, depois temos aqui outra questão paralela, que é a questão da lei. Um funcionário que está em funções públicas progride na carreira. Um funcionário que está com contrato de tempo indeterminado não progride na carreira. Mas porquê que não progride na carreira? Porque está subjacente àquele contrato. Mas porquê? Qual é o motivo? Ele pode na mesma estar sujeito àquele contrato, mas durante os anos que está ao serviço, 10, 15, 20 anos, ou até a reforma, tem os mesmos direitos que tem o outro funcionário. Porquê que um tem progressão na carreira e, quer dizer, reparem bem nisto,
Um trabalha na junta há 10 anos, ganha o mesmo. O outro entra agora em funções públicas, passado 2 anos já está a ganhar mais do que aquele. Percebe? Um tem direito à DSE e o outro não tem direito. Um tem direito à Caixa Geral de Aposentações, o outro não tem direito. Mas porquê? Porquê que os contratos são iguais? Porquê que o Estado permite que haja 2 contratos? Para mim, tanto faz pagar um como pagar outro. É igual. Não é por causa do funcionário começar a ganhar mais 30 euros por mês ou 20 euros por mês porque progrediu que isso tem uma implicação. Portanto, isto não funciona. A outra questão dos projetos de centro de emprego. Se forem permitidos os projetos de centro de emprego, obviamente que a máquina aproveita-se da situação. Se não for permitido, a máquina vai ter que se adaptar. Pronto, mas isto depois leva-nos àquela outra discussão, não é? Paralela, que não é, eu não estou aqui a defender a minha posição, estou a levantar questões, claro, é isso, não é? Que se defende, que é nós voltamos a ter pessoas a receber subsídios que não estão a trabalhar para a comunidade. Porque o que acontece é isto. O que acontece é isto. As pessoas estão a trabalhar num contrato precário de 1 ano. Um contrato que é pago pelo centro de emprego. A autarquia apenas paga o subsídio de alimentação e o subsídio de transporte. O Instituto de Emprego e Formação Profissional paga-lhes a bolsa do RSI, portanto, o rendimento mínimo e essas coisas todas. Toda a gente ouve sempre a falar de que quem está a receber os rendimentos deveria contribuir e tal. Agora, por que motivo é que nós temos que ter esta rotação de pessoal? Por que motivo é que o contrato tem que ter 1 ano? Por que motivo é que o contrato não pode ser renovado? Porque, percebe, quer dizer, porque é que eu posso ter, hipoteticamente, vou lançar um número disparatado, eu posso ter 50 funcionários do centro de emprego, 50, durante 15 anos, mas é 50 diferentes todo o ano. Se me permitem a mim ter 50 ad eterno, porque não são os mesmos. Porque não os mesmos, exatamente. Porque é que tem que ser diferentes? Porque é que não são os mesmos? Quer dizer, isto não faz sentido nenhum. Portanto, eu não vejo que isto seja um esforço maior para... Agora, as pessoas têm que se adaptar. Se me disserem a mim, tu vais regularizar os 2 contratos que tens ou em funções públicas a tempo determinado, vamos equilibrar isso, fica tudo a ganhar o mesmo e os direitos são iguais para todos, tudo bem, siga. Como existe a possibilidade de se a Câmara deixar de ter os contratos, nós podemos não precisar de pessoal e se a Câmara não pagar, nós não temos dinheiro para lhes pagar, portanto existe a figura do despedimento, acho que se justifica plenamente, portanto isto não tem nenhum custo maior para a autarquia, acabamos com uma situação precária e passamos para uma situação normal, porque para o funcionário, pronto, tanto faz ser uma coisa como ser outra. Relativamente aos outros, se nos disserem a nós assim, vocês não podem ter tantos funcionários de centro de emprego, vamos ter que nos adaptar. O grande problema é que quando o trabalhador já está mais adaptado à função é quando vai embora. Não é? E depois temos um problema. Renovar a formação. Mas também temos um problema, que nós temos que lidar com a natureza humana, não é? Quer dizer, um funcionário entra na junta de freguesia, a natureza humana é igual para todos, não é igual para nós. Não. O funcionário entra na junta de freguesia e está extremamente motivado, não é? A faltar 2 meses ou 3 meses para ir embora, percebe que está na hora de ir embora, começa a desmotivar-se por naturalidade, não é? E isto é uma situação perfeitamente normal. Agora, nós temos estas situações porque se permite estas situações. Agora, estas situações efetivamente têm que ter uma solução total. Agora, por exemplo, voltamos aqui a uma questão, desculpem lá, só uma questão de resolver o problema. O Estado a resolver o seu problema. Porque o Estado, neste momento, dos 20 ou 30, dos 30, neste caso, funcionários de centro de emprego que a junta tem, o Estado paga a maioria do vencimento deles. Ok? Nós só pagamos o subsídio de transporte e o subsídio de alimentação. Se eu pegar nestes funcionários e os colocar na junta, é a junta que vai pagar 100% do salário deles e quem fica sem honorável é o Instituto de Emprego. É o Estado, não é? Percebe? Então o Estado que transfira esse dinheiro para a junta e que diga à junta que contratem os funcionários, à junta, à Câmara, seja quem for. Nuno, estamos a chegar ao fim, faltam-nos 4 minutos para... Andou rápido o tempo. Parece que sim. Olha, deste 4 minutos para tu falares num assunto positivo no município e um assunto negativo. Queria que começasses pelo negativo porque queria acabar o programa com assuntos positivos. O que é que tu entendes que correu menos bem ou que está a correr menos bem em Gondomar? Eu acho que é hoje o assunto do dia... Não, hoje o assunto do dia do menos bem em Gondomar é efetivamente aquela questão
dos problemas financeiros do município, que nos afeta a todos diretamente. Afeta-nos a todos que estamos a trabalhar na área de autarquias, sejam elas quais forem, e afeta-nos diretamente a nós como cidadãos, porque precisávamos que Gondomar tivesse ainda um outro nível de investimento e que não tem fruto, e precisávamos que a máquina da Câmara tivesse um outro tipo de produtividade que não tem fruto, de facto, da asfixia financeira que o município tem. Isso eu acho que é, e pegando naquela questão da notícia do EDP, acho que é um dos fatores negativos que está a existir. E o fator positivo é que, de facto, Gondomar está com uma outra imagem, está com uma outra identidade, as pessoas estão muito mais satisfeitas com a imagem e com o que transparece para fora relativamente a Gondomar, as pessoas se identificam, se eu vejo o caso de Rio Tinto, as pessoas estão cada vez mais satisfeitas com o que se passa na freguesia de Rio Tinto, sentem-se muito mais identificadas com a sua cidade, com a sua terra. Isto deixou de ser apenas um simples dormitório e passou a ser algo importante, algo que as pessoas gostam, que as pessoas dizem que moram em Rio Tinto, que moram em Gondomar, e isso é de facto também um fator positivo. Eu agora, quer dizer, quando se fala nessas coisas não gosto muito de intervir, porque queria deixar no meu convidado o prazer, e vai ficar. Eu acho que ainda falta fazer alguma coisa no município, nomeadamente na questão falta fazer tanta dos coisa. empregos, na questão do de investimento para atrair investimento. Tens razão, vai voltar à velha conversa, vai voltar ao ponto negativo. Para haver investimento é preciso haver capacidade de investimento. E para haver investimento e capacidade de investimento é preciso haver políticos e não gestores a definir as coisas. Porque quando nós estamos a falar de gestores... Não, foi feita alguma coisa, é preciso a questão da volta da filigrana, que... Há muitas coisas que estão a ser feitas. Aliás, vocês veem isso, por amor de Deus. Não, eu só falei nisto porque abordaste uma questão que é muito importante, que é aquela questão do dormitório, não é? Gondomar não é falado pelos maus motivos há mais de 4 anos, não é? E antigamente era falado por muitos maus motivos. Como tu evocaste a questão do dormitório, que eu acho que ainda não perdemos um bocado essa... Acho que Gondomar ainda não perdeu um bocado essa... Mas Gondomar não vai perder, é o caso de Rio Tinto não vai perder essa questão, porque Rio Tinto é uma freguesia muito colada ao Porto, é uma freguesia mais Porto do que Gondomar. Isto é uma realidade que nós temos todos que assumi-la, não temos que estar... Rio Tinto tem muito mais a ver com as freguesias do Porto, a nível estrutural, a nível das pessoas, do que tem a ver com freguesias do interior do concelho de Gondomar. Mais urbana, não é? Agora, não vamos pensar que é dormitório, quer dizer, dizer que já tem vida própria. Dizer que Lordelo do Ouro é o dormitório do Porto, pois é, pronto, então, e o que é que se vai dizer a isso? E o que é que se vai dizer a isso? Mas é menor do que as outras? Não, as pessoas têm que morar em qualquer sítio, as pessoas não podem morar todas no centro do Porto, não é? Tiveste um exemplo fantástico. Portanto, quer dizer, é óbvio, não é? Faz parte, um território estruturado, tem que haver sítios para as pessoas, tem que haver praia, as pessoas não podem morar todas em frente ao mar, tem que haver praia, tem que haver rio, tem que haver serras, isso é um território estruturado, e o Porto e Rio Tinto têm esta particularidade. Agora, o que não pode acontecer é as pessoas dizerem que moram no Porto com vergonha de morar em Rio Tinto. Isso é que não pode acontecer, e isso não tem acontecido agora. Foi um prazer enorme ter-te aqui. Esta conversa foi muito rápida, porque foi mesmo rápido, uma hora passou muito depressa, e é sempre um prazer ter-te aqui, e obrigado por teres muito obrigado pelo convite. Num dia muito especial, que é o Dia da Mulher, e tu disseste muito bem, e acho que devemos relevar isso, que é um dia de luta também. Principalmente porque nós esquecemos que os direitos das mulheres ainda estão muito maltratados neste mundo, no mundo, particularmente no mundo não europeu, ou não ocidental, digamos assim, ainda as mulheres têm algumas dificuldades em serem mulheres. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado. É sempre um prazer. Muito obrigado. Então vá. Eu sei. Este programa tem o patrocínio de www.casasmodulares.pt. Tenha a sua casa a partir de 25.000 euros. Contacte-nos 91 353 8855 www.casasmodulares.pt. A sua empresa, a sua habitação. Casas Modulares Portugal,
a sua solução. VEFA Viagens e Turismo patrocina este programa. Dia 5 e 6 de maio venha viajar connosco a Rota da Chanfana. Saia do seu destino ao sábado de manhã e regresse no domingo ao fim do dia. Tudo incluído, 69,90. Reservas 91353 8855. Divirta-se, pois a vida é curta. VEFA Viagens e Turismo, já sabe. Gondomar FM